Eu não tinha dado muita atenção sobre esse assunto, mas agora que a gente começa a ver um pouco sobre esse negócio de criar mais regras para a internet, principalmente pensando em quem é mais novo, no começo eu concordei, obviamente, até porque eu vivia a internet dos anos 2000 e eu lembro muito bem como aqui era terra de ninguém. Mas depois eu fiquei com uma sensação meio estranha, como se a conversa tivesse ido para um outro lugar, sabe? Bem-vindos ao canal Segunda Tela, e eu sou o Rodrigo, e esse é o canal perfeito para você assistir, você sabe onde. Hoje, 19 de março, 9h21 da manhã, eu decidi dar as caras aqui e falar um pouquinho sobre o ECA Digital, que é a Lei Felca. Num resumo bem simples, o ECA Digital é a lei que começou a valer no dia 17 desse mês para reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. Ficou conhecido como Lei Felca por conta do vídeo do mesmo, né, que veio contra a adultização de menores de idade. Só que então, a história começa bem. A proposta é completamente válida para os padrões de hoje. O acesso à informação é completamente sem controles. Só que, para mim, a situação começou a tomar um rumo completamente diferente quando a ideia que era de proteção começou a partir para um lugar um pouco mais complicado. Quando eu tinha mais ou menos meus 14, 15 anos de idade, acessando a internet lá nos anos 2000 para 2010, as coisas eram completamente diferentes. Você podia facilmente acessar um site .blogspot para seguir memes ou qualquer outra coisa que fosse do seu assunto, e você podia facilmente receber um ad de propaganda de algum site mais 18, tanto de conteúdo igual o sites X e Hub, se é que você me entende, até blogs de gore e violência totalmente gratuita. Ela era basicamente você pegar um cardápio de um restaurante e logo depois do estrogonofe de frango tinha um estrogonofe de gente. A maneira como a internet se adaptou e barrou conteúdos assim de serem de tão fácil acesso para menores de idade é algo que a gente tem que reconhecer que foi muito positivo. Afinal, eu não tô sendo o primeiro e nem o segundo aqui a reconhecer o quanto que assistir esse tipo de coisa faz mal para a cabeça, ainda mais se é um menor de idade. Só que agora, voltando alguns meses, dia 6 de agosto de 2025, o Felca solta um vídeo sobre adultização, que quebrou completamente a internet, com mais de 50 milhões de views e até canais abertos de televisão. As pessoas mais do que nunca estavam tomando ciência de como a internet é um lugar podre e principalmente o quanto o tema principal do vídeo é importante. No caso, a exposição de jovens online, que é um grande problema, porque você nunca sabe realmente quem é que está assistindo. E muitas das vezes a exposição pode vir até de quem está distribuindo esse tipo de coisa online. Passam-se alguns meses, dessa vez a lei determina que o jogo Roblox deveria tomar as devidas providências quanto à segurança dos seus usuários, que na grande maioria são crianças, e a ideia foi remover o chat de voz do jogo para menores de 13 anos, que, causou uma leva de memes gigantescos que vocês já viram, dos jogadores colocando placas pelo mapa de um dos servidores pedindo justiça, entre aspas, e querendo que o recurso voltasse a ser ativo para eles. Um ponto positivo para preocupação com a segurança das crianças, mas para mim é um ponto negativo pela escolha de como isso foi abordado. O problema não está no chat de voz. Eu vivi a minha adolescência jogando RPGs online, Tibia, Perfect World e afins desde quando a internet de 1 mega era o auge, e em diversos servidores de TeamSpeak, Radical e todos esses outros, com pessoas que tinham às vezes até o dobro da minha idade, quando o Discord basicamente nem era um projeto que estava no papel. E junto a isso, a necessidade de verificação de idade, mandando uma selfie para uma IA do jogo ou de qualquer outra ferramenta online para identificar quantos anos você tem, ou pelo menos tentar, porque criança é um bicho criativo, e tinha até moleque pintando barba na cara para parecer mais velho, e por incrível que pareça a IA identificou ele como se ele fosse uma pessoa maior de idade. E se a plataforma é feita para crianças, barrar o chat de voz, ao meu ver, não é a melhor escolha, mas sim o que vão consumir lá dentro. E mesmo assim tem que ter as ressalvas, porque jogo de tiro nunca vai moldar o caráter de uma criança. Até porque, pelo menos eu falo por mim, com 30 anos de idade, eu nunca peguei uma bazuca e saí dando tiro em velho no meio da rua depois de jogar GTA San Andreas. E além disso, uma outra coisa que a lei ECA Digital quer proteger das crianças são sistemas de apostas e jogos de azar, que muitas das vezes são presentes, em joguinhos de celular principalmente. E novamente, me usando de exemplo, eu que passei e passo bastante tempo jogando Subway Surfers, Clash Royale e Brawl Stars, por exemplo, que tem sistemas de loot boxes. Para caso você não saiba, loot boxes são caixas de recompensas dentro do jogo com premiações aleatórias. E eles já estão restringindo os seus jogos para usuários maiores de 18 anos.
Será mesmo que o problema está aí? Ou eles estão tentando camuflar o problema com um assunto que está em alta e tentar tirar uma fatia de nada menos que 50 milhões de reais de multa das empresas que não vão se adaptar com essa realidade do Brasil hoje? Restringir o jogo fazendo ele ser para maiores de 18 anos, num joguinho com temática de fantasia de castelo, com princesas e cavaleiros, é realmente necessário você proteger as crianças, por exemplo, colocando esse tipo de restrição? E se nesse caso, quando você fosse criar uma conta e o jogo entendesse que você é menor de idade, o sistema de apostas, entre aspas, fosse restringido e ficasse apenas para usuários maiores de 18 anos? Não faria mais sentido? Agora eu vou falar por mim, porque logo quando eu tive o meu primeiro emprego, com meus 14, 15 anos de idade, eu me vi gastando dinheiro com compras online desses jogos de celular. No mesmo momento que eu comprava, eu também recebia anúncio de casas de apostas. As mesmas casas de apostas de hoje que causam uma epidemia social e que não sou nem eu que estou dizendo, e sim vários portais de notícia em inúmeras matérias. Só que infelizmente estão sendo expostas em tudo quanto é canto. Na televisão, na internet, nas ruas, nas roupas, no futebol que o brasileiro assiste todos os dias. O problema só é colocado na justiça quando existe a chance de tirar uma fatia de dinheiro em cima. Pelo menos eu tenho esse feeling, será que eu estou errado de pensar dessa forma? Para mim, quando você fala que proteger as crianças é uma coisa extremamente importante, porque mas ela também deveria ser colocada lado a lado com proteger os pais das crianças, porque a diferença é que da criança é um jogo de castelo com princesa e o dos pais é uma estética de tigre ou uma aposta esportiva, supostamente. E quanto mais a gente vai seguindo nessa história, mais distante a gente vai chegando. A ponto de que algumas pessoas querem até boicotar criadores de conteúdo que supostamente já produziram ou comentaram alguma coisa que fosse para maiores de 18 anos. Aí a gente entra numa situação. Isso aqui até faz sentido. Mas querer boicotar, por exemplo, canais de filmes de terror, por exemplo, que tem classificação para maiores de idade, será que isso realmente faz sentido? Você querer boicotar essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo? Qual o impacto negativo uma pessoa que fala sobre filmes, cultura pop, livros ou qualquer outro tipo de mídia pode trazer para a sociedade? No início, a ideia completamente válida era a proteção das crianças, o que faz muito sentido. Agora é uma oportunidade de problematização em coisas que nem fazem tanto sentido. Assim como no caso do cachorro-orelha algumas semanas atrás, isso tudo vai só basicamente virar um hype do momento e vai ficar por isso mesmo. Então, sinceramente, escolhe seu sabor de pizza aí, porque a gente já meio que sabe de onde que vai dar. Ou melhor, sinceramente eu também não sei até onde isso vai, até porque não dá para controlar tudo o que envolve a internet, mas talvez outros tipos de abordagens poderiam ser mais eficazes do que tentar restringir da maneira como estão fazendo. Então, 10h24 da manhã eu encerro esse roteiro aqui para vocês. E o que vocês acharam sobre? Vocês concordam, discordam do assunto? Para mim, no começo parecia uma ideia bem simples, mas parece que a coisa foi se espalhando para outros lados, sabe? Enfim, para mim, a lei Felca é só um efeito dominó que está se perdendo aqui no final das contas. Se você gostou, quiser deixar um like, deixar uns comentários, tamo junto, vou ler todos e vou responder vocês. E se vocês quiserem ver, tem alguns outros vídeos de alguns outros assuntos, beleza? Um abraço e até a próxima.